amados? Vai bem com vocês? Espero que sim. É um privilégio, né, que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui essa manhã. E uma responsabilidade tamanha, principalmente depois daquela aula de domingo, né, irmã? Foi maravilhosa. E assim, cada um tem, né, seu jeito, sua didática. E eu venho com o meu jeito, vamos dizer, cheia de papéis, simples, mas espero que vocês absorvam, né, essa parte tão rica que nós vamos estar falando hoje sobre o wesleyismo. Eu coloquei aqui para a gente relembrar um pouco o que a Thelma disse domingo passado, né? Para a gente seguir aqui uma linha de raciocínio. Vamos lá. Aqui no século I, aqui Jesus já tinha vindo, morrido, ressuscitado, né? Já tinha aqui acontecido a descida do Espírito Santo. E esse período aqui foi o período, inclusive, da origem da igreja, né? Aqui teve aquela matança toda dos apóstolos, a perseguição da igreja, a igreja primitiva, né? Que inclusive já passou aqui, sempre contínuo, os romanos sempre nos perseguindo, a igreja católica, né? Em si. E inclusive nós tivemos aqui uma boa explicação dessa junção da igreja católica junto com o Estado, em questão de leis, que todos que levantassem contra, seria com certeza punido. Inclusive, esse período aqui, nós tivemos vários homens de Deus, que tiveram, né, tentando abrir os olhos da população sobre os ensinamentos errôneos da igreja católica. John Wycliffe, John Hus, aqueles Canarola, como é? Savonarola, tantos outros tiveram levantando e todos eles foram mortos, né? Na fogueira, inclusive. Até chegarmos aqui, né, na bula papal, que ela explicou tão bem, que foi um tratado, o que visou muito, inclusive, foi em questão das indulgências, né? O levante contra isso aí, para poder não ter mais essa roubalheira com o povo, porque a igreja católica em si visava muito o dinheiro, né? Para você ter o perdão dos seus pecados, você tinha que pagar, e pagava caro. E aí entrou em vários homens de Deus tentando acabar com isso aí. E aqui em 1517 nós tivemos um êxodo muito grande, né? Um movimento ali de Martinho Lutero, de Calvino, e graças a Deus nós tivemos uma conquista nesse momento aqui, onde que teve essa separação da igreja católica e veio aí o protestantismo, a qual nós seguimos. Nós vamos estar falando daqui para frente, tá? Hoje a lição é sobre o wesleyismo. Wesleyismo vem de Wesley, John Wesley. Só que antes desse período aqui, tem dois movimentos que eu queria só dar uma pincelada aqui para poder a gente seguir a linha de raciocínio. Nós tivemos aqui um movimento chamado puritanismo. Puritanismo é um movimento religioso. A palavra já vai estar dizendo. Puri vem de pureza. O objetivo aqui é que a pessoa, o cristão, crente, tá? Cristão, também lê a palavra, ora e tudo. Só que o que visava mais era pureza. O destaque, vamos dizer, o objetivo é que o crente em si se destacasse pela pureza dele. E que as pessoas, inclusive, acreditavam que Deus já tinha escolhido a pessoa que vai ser salva justamente pela pureza dela. O que é essa pureza que a gente pode falar? Uma pessoa simples, né? Que dá ao trabalho duro, que não importa com riquezas, bens, entendeu? Mais ou menos por aí. Uma pessoa pura. Depois vem aqui o pietismo, que é outro movimento,
cristão, né? A qual também eles eram devotos, lia a palavra, oração, povo crente, firme, só que eles firmavam muito nessa parte também da boa ação social, da caridade, né? Dessa piedade. Depois nós vamos estar aqui chegando. Já começou, né? Pode ser, não vai ser conta para mim. Pois não. Sim, pois não. Gente, puritanismo e pietismo foram dois tipos de reforma. Depois da grande reforma protestante, a igreja se corrompeu também. Até hoje a igreja se corrompeu. Se a gente for parar para pensar, a igreja ainda hoje precisa de reforma. A gente sempre está precisando de se reformar. Então, olha, ao longo da história, depois da reforma protestante, a própria igreja protestante, ela precisou de passar por reformas, porque o povo já estava deixando de ser santo, o povo já não estava sendo tão fiel quanto deveria ser. Então, a própria igreja reformava-se novamente. Então, criava o puritanismo, depois o pietismo, que eles queriam o quê? Mais poder do Espírito Santo e mais piedade. A igreja foi se corrompendo ao longo do tempo, né? Isso acontece onde tem ser humano. A corrupção, ela vai chegar mesmo no dia de hoje. E nós vamos estar vendo aí que depois do islamismo tiveram outros movimentos também. Pessoas, né, homens de Deus se levantando, inclusive essa reforma que ela está falando, a gente precisa realmente, cada dia mais, todos os dias a gente está aí procurando melhorar cada dia mais. Vamos lá, eu estava aqui vendo a verdade aplicada, comparando aqui com o John Wesley, que isso aqui está muito presente na vida dele. Eu achei assim que eles escolheram a verdade aplicada e o textual muito bem, porque ele aqui bate muito na tecla, eu estava estudando, né, para estar ministrando hoje, sobre perseverar em oração e vigilância, à luz da palavra e a ajuda do Espírito Santo. Ele sempre, teve batendo nessa tecla. Ele não só orava, mas ele fazia grupos, pequenos grupos, para poder estar ensinando, motivando, encorajando as pessoas para a leitura da palavra de Deus. E interessante que ele pegava dentro daquele grupo mesmo, eles via ali uma pessoa que tinha um perfil e fazia dele um novo líder. E aí ia se aumentando cada dia mais esses grupos de leitura. Um bom líder, ele faz novos líderes, né? Isso é muito importante. E é lendo, estudando a palavra do Senhor, que nós vamos adquirindo conhecimento, conhecendo o Senhor mais de perto, essa intimidade com o Senhor na oração. Isso aí é fundamental para nossas vidas. Precisamos, inclusive, ter disciplina para isso. Eu gostei muito aí dessa parte. E esse pessoal, inclusive, que não tinha formação que eles pegavam para poder ser líder, eles não eram teólogos, não tinham uma formação. Mas nós, inclusive, que não temos, às vezes, que nós possamos estar tentando fazer o melhor do Senhor, procurando estudar, né, nos capacitar. Você que tem um chamado para ser mestre, que exerça esse dom que Deus te deu para a igreja, né? Para poder a igreja estar aí se estruturando mais, que nós possamos estar usando o que o Senhor deu para você. Quem canta, ensaie, faça cursos, dê o seu melhor na obra do Senhor. E eu também vi aqui um texto áureo. O texto áureo também eu achei que tem tudo a ver. Como é que é aqui, pastor? Texto áureo. Que pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redardas, repreendas, exorte, com toda a longanimidade e doutrina. John Wesley, ele estava inconformado de estar pregando a palavra somente dentro de quatro paredes. O pregar a palavra, tempo e fora do tempo. Vamos colocar do tempo. Ele não queria que ficasse limitado dentro da igreja. E naquele tempo, quem pregava fora era considerado desrespeitoso, que a palavra
pregada somente dentro da igreja. E ele ficou indignado com aquilo. E ele começou a pregar pela Inglaterra fora e abrangiu ali, né, a América do Norte, ali quase que toda. Amém? Vamos lá. E inclusive aqui, eu tinha escrito aqui, que não há desculpas, né? Inclusive para poder estarmos pregando a palavra, porque naquele tempo era muito difícil. Hoje nós temos acesso à palavra do Senhor bem fácil. E nós temos inclusive um exemplo dos nossos amigos TJ, que nos dá um tapa, vamos dizer, tempo e fora de tempo, que seja em tempos bons, ruins, difíceis, que esteja chovendo, que esteja fazendo sol. Nossos amigos aí, embora não preguem o evangelho, o mesmo evangelho nosso, vocês podem ver, eu tenho certeza que vocês já viram, pode estar fazendo chuva do jeito que for, um sol de rachar, que eles no evangelismo, eles sobressaem, eles estão lá na porta da gente, pregando o evangelho. Mesmo na época da pandemia, eles estavam lá, evangelizando através, ali por telefone, mas não pararam. Vamos lá. Vamos começar a lição. Eu sou muito detalhista, vamos lá. Sobre, aqui ó, o islamismo, a chama que deu forma ao metodismo. Por que a chama? Às vezes por que a chama? Wesley e o fogo, eles tinham algo bem assim, juntinho. O fogo era bem junto, bem presente na vida de Wesley. Por quê? A chama veio aqui por causa desse fogo. 3 situações eu queria passar para vocês. Teve várias que ele teve essa experiência com fogo, mas essas 3 eu gostaria de dar uma pincelada. A primeira delas foi quando ele estava completando quase que 6 anos de idade. A casa dele foi incendiada por vândalos, né? E ele veio de uma família de 19 irmãos. Ele era o 15º deles. E quando estava ali pegando fogo, aquele alvoroço todo, tentando tirar a família ali de dentro da casa, a casa praticamente já tinha sido tomada por completo. O Joãozinho, estava dormindo. E a família, né, pela aquela correria toda, não sentiu falta, de certa forma, ali do Joãozinho. E ele quase morreu. O diário dele diz que ele é considerado como um milagre mesmo. Ali veio um vizinho, ajudou o pai dele, subiu ali nos ombros e pulou ali, tirou da janela. E assim que tirou, o teto desabou. Então, assim, aquele foi realmente um milagre. E a mãe dele, Susana Wesley, ela reconheceu, ela entendeu que aquela criança, aquele menino seria algo importante, que Deus tinha um propósito na vida dele muito grande pelo esse acontecimento, né? Desse resgate, desse milagre que aconteceu na vida dele. E ele ficou conhecido como tição retirado do fogo. Não sei se vocês já ouviram essa frase, tição que foi tirado do fogo. A segunda vez que o Wesley teve essa experiência com fogo foi uma vez ele já era jovem, né, rapaz. Ele foi assistir um prefácio ali de Lutero, ali na carta de Paulo aos Romanos, e ali ele ouvindo aquela palavra, ele sentiu que o seu coração começou a queimar, a arder em chamas. E é isso que a palavra do Senhor faz. Ela penetra, ela queima, ela transforma. E ele entendeu ali que ele tinha sido salvo, né? Que ele tinha sido apagado ali os pecados dele, que ele havia sido salvo da lei do pecado e da morte. Inclusive surgiu a origem de um evento chamado Coração Abrasador, também muito conhecido na teologia.
com o fogo, não parou aí. Só o terceiro aqui para a gente entender que essa ligação dessa chama ali do título, que eu achei muito importante essa parte do título. E para mim poderia ficar até só nisso aqui. A chama. No final do ano de 1739, estava ele com seu irmão, John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Eles estavam com mais 4 rapazes também, buscando a presença de Deus numa casa, no Réveillon, ali, já era mais de 3 horas da manhã. E quando eles, buscando ali, entrou ali uma glória do Senhor. A presença do Senhor foi ali sobre eles foram tomados, cheios do Espírito Santo, aquele revestimento de poder foi aparente ali na vida deles, e eles sentiam como se o corpo deles queimavam em fogo, e eles começaram a pular, a chorar, e eles caíram no chão de tanto poder de Deus, e eles começaram a cantar em voz alta: nós te adoramos, ó Senhor, nós te louvamos, nós te reconhecemos como o Senhor da nossa vida. Gente, é lindo demais. Esses 3 momentos aí importantes, que eu estive falando sobre o fogo que o Wesley teve. Então vamos lá. Introdução. Antes de falar o que eu escrevi, depois desse revestimento, desse dia, ali naquele Réveillon, a descida do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, eles nunca mais foram os mesmos. A gente, quando tem esse encontro, esse revestimento, saiba que você nunca mais será o mesmo. Muitas pessoas seguiam eles, para ouvi-los. Aqueles grupos iam aumentando e tal, mas depois daquela madrugada, o negócio ficou diferente. Passou-se mais de 20 mil pessoas para ouvi-lo, seguiram. E inclusive ele foi indagado, um perguntou para ele: por que as pessoas estão te seguindo desse jeito? E a resposta dele, aqui no diário dele, ele diz: eu ardo em chamas e o povo vem me ver queimar. Olha o tanto que é forte esse negócio. Vocês estão entendendo? Que maravilha. A vida, as experiências e as ênfases teológicas de John Wesley impactaram a sociedade da época, contribuindo para o reavivamento da igreja e o desenvolvimento das raízes teológicas do pentecostalismo, como veremos na lição. Então, vimos aí as ideias teológicas de John Wesley que contribuíram para o reavivamento, para o desenvolvimento do pentecostalismo. O início do ministério de John Wesley. Rejeitado pela hierarquia da igreja inglesa, Wesley passou a percorrer toda a Inglaterra a cavalo e anunciar a palavra de Deus ao ar livre. Seu trabalho causou profunda revolução religiosa na Inglaterra e de maneira mais ampla na América do Norte. Nós vamos estar vendo aí, acho que tem mais um slide que fala sobre isso, não? Que o Wesley, método e metodista, tem tudo a ver. Por quê? Inclusive, alguém sabe falar o que significa a palavra método? Que a gente vai estar falando muito sobre isso hoje aqui. Método. Quem sabe o que é método? Dá um exemplo. É o quê? É o jeito de fazer, é o modo de fazer. É como se fosse o quê? Um passo a passo. Às vezes a gente acha que tudo é mistério. Não. John Wesley, o irmão dele e o amigo dele, eles inventaram os métodos. Os métodos que veio o metodismo. Esses meninos ficaram marcados na história por conta desses métodos. Eles foram os inventores do metodismo. John Wesley era uma pessoa inconformada com o padrão da igreja anglicana
anglicana. Nós vamos estar falando muito sobre igreja também anglicana. Igreja, né, anglicana, que vem da origem, inclusive, do catolicismo lá, depois teve a separação da Inglaterra, ok? A igreja da Inglaterra. Para que ele não bastasse apenas estar ali dentro da igreja, né, ele não gostava de estar ali só pregando a igreja, e ele pegou, né, e começou a proclamar o evangelho por toda a região ali da Inglaterra. A cavalo. Ele dizia que a igreja dele era nas ruas. Isso, tem inclusive uma frase, né, dele. John é um clérigo anglicano da Inglaterra. Clérigo vem de clero, é como se fosse um sacerdote. Vamos colocar um sacerdote inglês. John Wesley nasceu em Epworth, na Inglaterra, em 1703, filho de um sacerdote anglicano. Wesley, além de clérigo anglicano, tornou-se líder desbravador do movimento metodista ocorrido na Inglaterra no século XVIII. Vamos lá, relembrando aqui as 4 igrejas que fizeram parte da história do Brasil. A metodista foi uma delas, vamos lá, me ajuda. Igreja Batista, Presbiteriana, quem mais? A Congregacional e a Metodista. Foram essas 4, viu? A Metodista era uma ramificação do pietismo. A John Wesley que aderiu, que inclusive ele que inventou essa parte aí dos métodos, metodismo. Então, é uma ramificação desse pietismo aí que nós vamos estar vendo sobre esse pietismo um pouquinho mais adiante. John Wesley nasceu num lar onde a fé era prioridade. A mãe dele, a Susana Wesley, ela ensinou esses meninos desde muito pequeno a estar lendo a palavra do Senhor, orando, fazendo aquele devocional diário, e era constante. Todos os dias aqueles meninos tinham que sentar, né, e fazer o seu período de oração. Isso aí é um exemplo de uma mulher, de uma mãe cristã. E não é de à toa, né, que o Wesley, ele herdou esse ritmo, né, de discipulado da mãe dele. Esse método que ela passou, isso foi passando de geração em geração. Então a gente tem que inclusive nos atentar. Isso aqui nos chama a atenção de nós como pais, estarmos passando isso para os nossos filhos, porque lá na frente com certeza vai refletir. Ela Alfabetizou. Inclusive foi ela que usava os salmos para poder alfabetizar, foi, né? Grande mulher. Não é à toa, né, que John Wesley desenvolveu uma visão tão profunda acerca do discipulado cristão. Ele buscou não apenas desenvolvimento pessoal, mas também estrutural. Por isso fundou o metodismo. O método de John Wesley, ele era baseado em horário, disciplina e práticas organizadas. O que a gente pode dizer sobre isso? Que o cristão, ele tinha hora para orar, para jejuar, para as leituras e para as práticas em si. Vamos dizer, hoje nós vamos estar visitando o presídio tal, amanhã nós vamos visitar o orfanato, nós vamos estar entregando tantas cestas básicas. Então essas práticas, né, estavam dentro desses métodos que John Wesley que entra ali na piedade, viu? Isso nos mostra, inclusive, isso aqui é importante, que nós somos comparados com uma fogueira, né? Essa parte que a gente tem que estar em constância, de estar buscando, de leitura, de conhecer a Deus, essa intimidade com o Senhor, nós somos uma fogueira, vamos colocar aí uma fogueira, e a lenha é justamente essas orações, o buscar a leitura, nos fortalecer a cada dia mais. Então, se aquela
fogueira ali não está recebendo lenha, ela vai apagar. Então, mais do que nunca, vamos estar ali colocando cada dia uma lenha, para que o seu fogo do Espírito, essa chama, não apague, para que o dia que for um dia mau, os dias maus vier até você, você vai estar forte para poder resisti-lo, porque não está fácil aqui nessa terra nós resistimos os dias maus, mas com o Senhor nós venceremos, e para isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, esse revestimento de poder nas nossas vidas. E como nós fazemos? É justamente através da santificação, cada dia mais buscando ao Senhor. E o Wesley nos entrega uma maneira como fazer, que é um exemplo, amém? Dos membros. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Ainda tem mais um pedacinho aqui. Os pensamentos teológicos de John Wesley lançou as bases para a teologia do movimento de santidade na América do Norte, que posteriormente ele expandiu ali no movimento pentecostal. Isso tudo nos levou ao pentecostalismo, né? Nós estamos aí falando sobre movimento pentecostal, que é título da nossa lição, título principal da nossa lição. A influência do pietismo. O movimento pietista cooperou visivelmente para produzir o desenho do metodismo contemporâneo. Wesley ajustou seus pensamentos, absorvendo a influência pietista para uma vida de santidade, para testemunho, missão e serviço de uma vida santa. Inspirado por esse movimento, Wesley instituiu as sociedades metodistas baseadas nos pequenos grupos de oração e leitura bíblica. Para compreender o movimento wesleyano, é indispensável um conhecimento básico da história do movimento pietista de Hahn e Hans Heinrich. É isso mesmo? Não sei se... É isso aí. Vamos lá, meus amados. Não basta, né, nós buscarmos o Senhor, somente buscar, precisamos conhecer, né? Nós, como eu falei, nós temos um grande privilégio de termos conosco várias versões da Bíblia, tradução. Nós temos aplicativos no nosso telefone, né, nos nossos celulares. A internet está cheia aí de comentaristas abençoados, homens e mulheres de Deus, a qual a gente pode estar conhecendo profundamente o Senhor. Lá naquela época, nós sabemos que era mais difícil, né? A Bíblia ali, nesse tempo aqui que nós estamos falando, já existia uma tradução em alemão e inglês. Antes era só no latim, que inclusive lá a Igreja Católica privava sobre isso. Eram pouquíssimas as pessoas que tinham acesso, e quem tinha acesso era em latim, justamente para as pessoas não entenderem. Então eles colocavam o que eles quisessem ali, eles ensinavam o que eles quisessem, e o povo que sofria, né, tinha que pagar pelos seus pecados. E John Wesley frisava muito na questão do estudo, e ele foi profundamente impactado por esse pietismo, que é um movimento que prioriza a santidade pessoal e a regeneração. Não só isso, o pietismo falava sobre piedade, que eu já falei. Nós não podemos ser apenas religiosos, né? Conhecendo aí, ter a lei, ter a palavra de Deus, se nós não aplicarmos. Será que nós temos piedade? Nós exercemos essa piedade? Será que nós estamos sendo como uns fariseus? Nós conhecemos a palavra, sabemos como aplicá-la, conhecemos a hermenêutica, conhecemos a exegese e não vivemos. Como é que está? Eu achei muito interessante esse estudo, porque nos faz, né, dar um choque, assim, um alerta para nossas vidas. Será que nós estamos buscando o Senhor por completo?
Ou será que nós estamos sendo uns crentes, vamos dizer, de carteirinha? Como se fosse assim, um protocolo, né? Eita misericórdia, só vem cá, bate o cartão e pronto. E vamos terceirizando as responsabilidades que seriam para nós. Vamos lá, próximo. Que sejamos aí cristãos por inteiro. A influência do pietismo morável. Morável vem da Morávia, que era uma região ali, vamos dizer, no centro ali da Europa, precisamente na atual República Tcheca. A extensão do pietismo obteve sua maior aquisição através de John Wesley, fundador do metodismo. O pietismo alemão apresentou uma grande influência na vida de John Wesley. Muitas das ideias de Wesley foram guiadas, dirigidas e inspiradas pelos pietistas da Morávia. No ano de 1735, Wesley e seu irmão mais novo foram separados e enviados como missionários para a colônia da Geórgia, na América. A bordo do navio estavam 26 morávios de Rheinbusch. Em seu diário, Wesley escreveu que sentiu que os morávios evidenciavam uma vida repleta de fé e do Espírito Santo. Esse encontro que John Wesley teve com esses morávios, ele foi um divisor de águas na vida de Wesley. Ele viu ali que ele precisava da fé daqueles homens. O que eles passaram para John Wesley ali foi algo que ele falou assim: gente, eu preciso disso. Porque ele reconheceu que ele estava tendo uma fé só teórica, que ele precisava daquela fé prática. No diário dele, eu assisti o filme. Gente, esse momento assim para mim foi assim de arrepiar. Eles estavam ali a bordo no navio e começou uma tempestade muito grande. E estavam eles ali junto com esses morávios que são alemãos, tinha ingleses, né, e alemãos. Eles estavam indo para pregar, né, uma missão missionária para os nativos lá. E aí começou essa tempestade muito forte, vela caindo, né, e aquele alvoroço todo. E John Wesley estava apavorado. E esses morávios, crentes, eles estavam em plena paz. Eles estavam cantando, enquanto todos gritavam de terror: nós vamos morrer. E eu trouxe, inclusive, essa parte que está falando, esse relato do diário, onde Wesley diz que... Fala aí, pastor, para nós. Ouçam o que John Wesley falou. No início da manhã de domingo, 25 de janeiro de 1736, John Wesley se uniu aos morávios em seu devocional. De repente, nas palavras do próprio Wesley, o mar invadiu, quebrou a vela principal em pedaços e cobriu o navio, enquanto a água derramava entre o tombadilho, como se o grande abismo houvesse nos tragado. Gritos terríveis começaram entre os ingleses. Os alemães, com toda calma, continuaram cantando. Depois que passou, perguntei a um deles: você não ficou com medo? Ele respondeu: graças a Deus, não. Então indaguei: mas suas mulheres e crianças não ficaram com medo? Ao que ele explicou mansamente: não, nossas mulheres e crianças não têm medo de morrer. Olha, vocês entenderam isso aí? Essa paz que esses morávios estavam ali naquele barco, nós precisamos ter uma fé dessa. Eu desafio hoje vocês terem uma fé daquela gente. Pensa, vocês estão vendo que o barco está afundando, que a provisão está terminando,
que a doença está chegando, mas mesmo assim, você se alegra no Senhor. Você consegue adorar, você consegue cantar louvores ao Senhor. Todavia, eu me alegrarei. Inclusive, ontem na conferência de família que tivemos na nossa sede, o pastor que ministrou, ele falou um pouquinho desse assunto assim, nessa tribulação, nessa turbulência da vida. Lá era sobre família. Quando as turbulências chegam, batem na nossa porta, nós precisamos ter a palavra de fé. Vou vencer, vou conseguir, vou dar a volta por cima. E nós, como cristãos que somos, precisamos colocar essa fé em ação. Isso não só na área familiar, empreendedorismo, serviço secular, seja qual for. Primeira coisa, não reclame da vida. Agradeça a Deus. O pé está doendo, Deus, obrigado. Está doendo a unha, mas tem gente que não tem nem o pé. Seja grato a Deus e por certo a vitória chega. Glória a Deus. Então nós vemos aqui o despertar ali na vida de John Wesley, em questão da fé prática. Porque uma coisa é você ter uma fé prática dizendo uma fé teórica, falar do barco. E a outra é você ter uma fé prática de estar no barco. Em meio à dificuldade, que nós possamos focar que o nosso Deus é maior do que o problema. Que em meio ali, as tempestades que nós estamos, às vezes passando por ela, cantemos, adoremos ao Senhor, não desista, agradeça. Agradeça, adore o Senhor, porque nós temos um Deus. Se nós não nos salvarmos aqui desse barco, se for permissão de Deus de afundarmos, mesmo assim, eles diziam, eu não tenho medo de morrer. A minha família não tem medo de morrer, porque o morrer para o cristão é lucro. É lucro. Amém? Amém. Vamos lá, tem coisa aí. Socorro. Amém? Pneumatologia wesleyana. Para John Wesley, o Espírito Santo torna a graça presente no Cristo, na terra, na igreja e no mundo. Além disso, a experiência com o Espírito Santo dinamiza a vida cristã, tirando-a de uma mera devoção. Acho que tem mais uma coisa. Vamos lá, pneumatologia. Essa palavra aí, ela se refere a um ramo da teologia que estuda o quê? O Espírito Santo, certo? A sua pessoa, a natureza, as obras, o papel dele na vida do crente e da igreja. Então, para John Wesley, o Espírito Santo, ele era portador da graça de Jesus Cristo. A experiência com ele torna a vida cristã mais dinâmica. Igual eu estava falando, depois que você tem esse revestimento de poder, esse batismo com o Espírito Santo, a sua vida é diferente, ela é mais dinâmica. Se a gente tem Cristo como caminho que vai estar nos guiando até Deus, nós temos o Espírito Santo como se fosse um GPS para nós, para estar nos guiando. O GPS faz o quê? A 300 metros, vire à direita. A 100 metros, vire à esquerda. Oh, como é maravilhoso nós sermos guiados, direcionados pelo Espírito Santo. Porque sendo assim, as chances de erros são zero. A chance de dar ruim é zero. A chance de acertos são 100%. Que nós possamos entregar a direção das nossas vidas para o Senhor. Amém? Porque com certeza Ele tem o melhor, a melhor direção para nós. Glória a Deus. Um coração estranhamente aquecido. Falei lá no início, aquele momento, que ele foi, ouviu e a palavra penetrou, queimou. Vamos passar. O Espírito Santo atua para a salvação.
Wesley teve a salvação como um dos temas centrais dos seus ensinamentos, em suas pregações e em toda a sua vivência religiosa. Wesley ensinava que a nossa redenção é cultivada pela obra do Espírito, cuja ação é fundamental no processo da salvação. Portanto, para crer na salvação, é necessário receber o Espírito Santo. O que está dizendo aí? Não basta somente nós aceitarmos o Senhor como um único e suficiente Salvador, mas sim buscarmos a presença do Espírito Santo continuamente, nos santificando, porque muitas das vezes, olha só, a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o cristão, tira o mundo do cristão. O que quer dizer isso? Muitos às vezes aceitam Jesus, está na igreja, mas o mundo ainda está no coração deles. Um exemplo aqui, aquele povo lá no Egito, 430 anos servindo ali como escravos. Deus vai, usa de misericórdia, resgata aquele povo, e ali durante 40 anos, o mundo, o Egito, ainda estava no coração daqueles homens. Mas Deus, Ele foi tão misericordioso, né, que aquele povo, eles eram aliançados com Deus, e Deus não deixou faltar nada para aquele povo, por causa da misericórdia dele, porque um povo, né, tão arredio, rebeldes, murmuradores, era para deixar todo mundo morrer. Você imagina? Então, que nós possamos estar cada dia mais nos santificando, né, buscando a presença do Senhor, não só aceitar Jesus e ficar por isso, mas eu quero mais. Eu tenho sede de Deus, eu tenho sede da presença do Espírito Santo na minha vida. E outra, fazer frutos. Me ajuda a produzir frutos. Amém? Não ficar só para você, mas, né, você produzir frutos para o Senhor, para a igreja, e crescer na obra do Senhor. John Wesley diz assim, a conversão transforma o cristão, mas é a santificação que vai moldar o coração. Então, tá? Estou pulando aqui. A experiência na teologia wesleyana. Os sermões de John Wesley eram bem diferentes dos sermões acadêmicos dos ministros da igreja anglicana. Wesley enfatizava a obra do Espírito Santo na santificação como uma segunda obra da graça, inclusive às vezes identificada como o batismo no Espírito Santo. Os que nasceram de novo eram incentivados a ser cheios do Espírito Santo. Para Wesley, a experiência também denominada religião do coração estava presente no modo de se lidar com as Escrituras. É o que eu falei, né, irmãos? É o buscar sempre, né? Não fique só, aceitei Jesus. Busque cada dia mais essa santificação na sua vida. Amém? Vamos lá para o último tópico. Rapidinho. O avivamento metodista. As campanhas evangelísticas promovidas por John Wesley, Charles Wesley, que é seu irmão, e George Whitefield, que é o seu amigo, marcaram um grande despertamento, que se estendeu pela Inglaterra e alcançou a América do Norte. Estava falando o avivamento metodista, né? Tá. As campanhas evangelísticas, elas foram promovidas por esses três homens. Eu só queria abrir um parêntese aqui para vocês, que quando nós temos a presença de Deus na nossa vida é transformada, há uma diferença, porque nessa época aqui, era para ter acontecido uma revolução terrível ali na Inglaterra, como a da Revolução Francesa. Só que o Evangelho já tinha se propagado, já tinha se espalhado, o coração daqueles homens já tinha, né, muitos deles, sido moldados. E aquilo ali impediu uma grande guerra. Olha só, você sabe aquele ditado, tipo assim, quando um quer, dois não briga? Foi mais ou menos isso aqui. Porque a pessoa que é transformada pela palavra, ela sabe lidar. Então, assim,
Eles vieram para confrontar, eles simplesmente vieram com a paz. Nós queremos paz. E o que esses meninos aqui fizeram refletiu para, vamos dizer, não ter uma grande batalha, uma grande guerra. Amém? Os metodistas. Quem já ouviu falar na igreja metodista? Vocês sabem que nós somos ramificações, tá, dessa igreja metodista, justamente por usar esses métodos. Nós não oramos diariamente? Nós não lemos diariamente? Se não, tem que fazer, né? Os metodistas são cristãos que nasceram de um movimento na Inglaterra no começo do século XVIII, no período da Revolução Industrial. A origem do metodismo está ligada a 3 nomes, que é desses meninos aí que eu já falei várias vezes. Aqui, ó. Peraí. Lá. Quem foi o autor e organizador? Foi justamente o John Wesley, tá? Esses meninos aí faziam parte de um grupo que tinha dias fixos para jejum, hora certa para a leitura da Bíblia, oração, encorajamento mútuo, as visitas aos presos, né, aos orfanatos. Muitos zombavam, chamando esse grupo de Clube Santo, por causa dessa organização. O grupo foi chamado de maneira pejorativa de metodista, isto é, aqueles que têm métodos. Então, nós vemos aí que esses meninos, né, inventaram, isso aqui é só um resumo de tudo que a gente falou. Os métodos, né, que todos os dias tinha, né, que ter um momento para orar. Inclusive eu assisti um filme dele, e lá não é tão simples não, assim, é só um períodozinho de oração não. Eles colocavam assim, das 14 horas, nós vamos reunir 14 horas, aquele clube que foi chamado Clube Santo. Os zombadores colocaram esse nome, olha lá, tipo assim, olha o clubinho santo lá, reunido de novo. E estava lá aquele clubinho todos os dias. Então eles pegaram até a rotina deles. Por isso que chamou de método, metodista, colocou o nome deles de metodista justamente por eles verem que eles estavam fazendo ali uma sequência diária, né, os métodos em si. E aí eles pegaram, né, e colocaram esse nome aí de Clube Santo. Vamos lá. Quem mais? O wesleyismo e o movimento pentecostal. Muitos teólogos defendem que o wesleyismo é pai do pentecostalismo moderno. Vocês estão vendo a importância do wesleyismo, desse homem, John Wesley? Ele foi considerado como o pai do pentecostalismo. Nós somos igrejas pentecostais. Olha a importância aqui para nós. Isso porque durante o ministério de John Wesley, a Inglaterra experimentou um avivamento como nunca. Nós estamos falando sobre vários avivalistas daqui para frente. Nós começamos, né, aqui dando essa arrancada com Wesley, e mais para frente nós vamos estar estudando mais um pouquinho de outros avivalistas que vão estar aqui, ó, até chegar em nós. Vocês conhecem o Billy Graham? Nós vamos chegar até nele aqui, pelo menos, né, que já está mais próximo dos nossos dias. E nós começamos aí, no caso, foi com Wesley. Eita. Ixi. Mas nós já estamos terminando, o horário também. Só finalizando aqui o motivo da palavra metodista, que é o último, nós paramos aqui. Isso porque avivamento como nunca, né? Pelos relatos da época, é possível ver os ensinamentos e crenças wesleyanas nas raízes da Rua Azusa e do movimento Holiness nos Estados Unidos. Vocês entenderam? Entre outros. O movimento pentecostal surge como uma síntese de várias tradições de santidade que apareceram no final do século XIX. Olha só, vocês já estão vendo aí que nós estamos falando da Rua Azusa. A Rua Azusa, inclusive, foi um dos grandes avivamentos que o povo teve, né? E aqui, ó, dentro do pentecostalismo, ele vai estar aqui assim, ó. Nós vamos ter mais alguns avivalistas aqui, que eu vou deixar para a nossa próxima acadêmica lá da teologia, a aluna nossa lá, né? Para falar dele.
da Rua Azusa. Vou pedir para ela estar, né, até aqui para poder falar antes. Até até falando, André, fala um pouco antes de Wesley e fala um pouco depois, mas o tempo não vai dar. Mas essa Rua Azusa, gente, vocês não podem perder a próxima lição, porque é profundo. Ali nós vamos estar vendo ali a busca do Espírito Santo, esse revestimento, né, os milagres. Não vou contar, não. Vai ser mais ali central, bem aparente. Aqui nós estamos, né, vendo os meninos, né, buscando, sendo batizados, e isso assim, usando o método, isso vai fazer com que eles fossem batizados. Porque se você está buscando, você está orando, você está estudando, você está conhecendo a Deus, você está tendo intimidade com Deus, uma coisa vai acontecer. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e vai explodir. Glória a Deus, né? Vai sair, sim, com certeza, batizado com o Espírito Santo, que é evidenciado em falar línguas estranhas. Não é só sentir a presença do Espírito Santo, é falar em línguas estranhas. Amém, irmãos? Último, o interesse da restauração da igreja. É possível perceber a conexão entre o islamismo e o movimento pentecostal. Vocês estão percebendo, né? O cabelo, vai pondo pressão, esses meninos aqui, foi ver. Oh, glória. As ênfases, as ideias, né, de John Wesley na perfeição cristã prepararam o caminho para o movimento da santidade e desenvolvimento das raízes teológicas do pentecostalismo. É muita coisa, né? Amém? Então, resumindo aqui sobre metodismo, por que a igreja chama metodista, né? Porque veio de método, né? O metodismo veio desse processo todo, onde que surgiu o nome metodista, que eu não falei no slide lá, mas resumindo tudo isso aí, né? Foi isso aí, dos métodos. A influência da teologia de John Wesley teve grande influência no movimento pentecostal. Tudo que eu trouxe aqui para vocês hoje é justamente para mostrar que esse camarada aí foi assim, uma ponte imensa, né, para o pentecostalismo, esse movimento no geral vai começar desde da origem da igreja, né? Deixa eu ver aqui se dá para poder passar a conclusão. Nessa lição vimos que o pensamento teológico de John Wesley pode ser percebido nas bases do movimento pentecostal. O estudo do movimento wesleyano, portanto, é um estímulo ao autoexame contínuo e necessário do cristão. Isso aqui eu tenho que falar. Esse autoexame, que hoje, essa manhã, nós possamos fazer um autoexame conosco. Será que eu preciso mudar? Será que eu preciso buscar mais esse método a qual ele nos ensinou aqui, o John Wesley, de estar diariamente, isso é contínuo, todos os dias, lendo a palavra, buscando o Senhor, fazendo as orações, praticando a piedade, porque por muitas vezes nós vemos, nossa, é crente abençoado, fervoroso, tem o dom da palavra, passa ali uma pessoa precisando de uma ajuda, alguma coisa, não faz. E você tem condição de fazer e não faz. Então, essa alerta, né, eu deixo para vocês do autoexame, de acordo aqui com John Wesley. Isso torna possível evitarmos a indiferença e a frieza espiritual, prosseguindo triunfantes até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Então, isso aí faz nos evitar, né, essa frieza. Se nós vamos nos alimentando da palavra cada dia, você vai estar forte, você vai estar resistente, né? Então, isso aí vai fazer toda uma diferença até nós chegarmos à perfeição, porque perfeito nós não somos, vamos ser perfeitos só lá no céu, né? Mas nós tentarmos aí chegar pelo menos um dedinho aí da perfeição. Amém? Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham absorvido um pouco desse conteúdo e pratiquem. Amém. Obrigada.